Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser sobre transformadores. Vamos tentar fazer um vídeo onde nós apresentamos o que é o transformador, como funciona e um cálculo de transformador também para exemplificar, ok? Então vamos lá. O que é basicamente um transformador? Bom, o transformador ele é conhecido como uma máquina elétrica estática, né? Uma máquina elétrica que não tem partes móveis. E a finalidade dele é transferir energia elétrica de um circuito para o outro, normalmente com tensões e correntes diferentes, mas mantendo a mesma frequência e quase que mantendo a mesma potência entre os dois lados, ok? Ele tem diversas aparências de transformador. Eu vou mostrar algumas fotos, mas eu tenho alguns exemplos aqui. O mais clássico dele, esse pequeno transformador aqui, a gente pode ver que ele tem esse tipo de aparência, uma fiação normalmente de um lado e depois do outro lado saindo uma outra fiação que caracterizam os enrolamentos do transformador que nós já vamos comentar, ok? Ele pode ter outras aparências também, dependendo do tipo de núcleo, dependendo da aplicação, ok? Basicamente, você tem quais são os elementos que você tem no transformador? Ele geralmente tem um núcleo. Esse núcleo pode ser de ferro, ou ele pode ser de ferrite, ou ele pode ser até de um outro material diferente. E ele tem o que a gente chama de bobinas primárias, ou enrolamentos primários, e enrolamentos ou bobinas secundárias, ok? Bom, então vamos mostrar aqui um desenho clássico de um transformador padrão. Nós temos aqui um núcleo, vamos supor que isso daqui seja um núcleo de ferro, e dois enrolamentos. Um enrolamento aqui mais à esquerda, outro mais à direita. Ok? Eu vou chamar esse daqui de enrolamento primário. E esse aqui de secundário. Ok? Só como referência. Então o que acontece? Por ser uma máquina elétrica, ela é baseada na lei de Faraday, que diz o seguinte, que quando temos uma variação na corrente elétrica que passa através de uma bobina, nós criamos, através da variação do campo magnético, uma indução de uma força eletromotriz, ou seja, é induzida uma tensão numa outra bobina próxima, uma bobina anexa. Então o que acontece? Eu vou variar a corrente aqui que circula pela bobina do primário. Ele vai gerar um campo magnético variável, porque eu estou entrando com uma tensão variável aqui no primário, e essa variação da corrente na bobina vai variar também o campo magnético, que pela lei de Lenz vai induzir uma força eletromotriz nesses terminais aqui do secundário, ok? Através dessa transferência magnética. Então esse é o princípio do funcionamento de um transformador. Ele pode ser caracterizado por alguns tipos. O transformador abaixador, o transformador elevador e o transformador isolador. Ok? O abaixador, o nome já diz, né? O que ele faz? Ele reduz a tensão. Então, por exemplo, eu entro com uma tensão aqui de 127 volts AC e eu saio aqui, por exemplo, no secundário com 12 volts AC. Isso significa um transformador do tipo abaixador. Eu reduzi a tensão, por exemplo, da tomada de 127 volts para 12 volts. Se ele for elevador, vai ser o inverso. Eu vou entrar com uma tensão aqui, vamos supor, de 50 volts e vou ter 200 volts na saída. É um transformador elevador, ele eleva a tensão do secundário em relação ao primário. E o isolador, ele mantém a mesma tensão. Eu coloco 127 na entrada e tenho 127 na saída. Qual a vantagem do isolador? Justamente o próprio nome já diz, é isolar os circuitos, já que não haverá contato elétrico. Vou ter um isolamento chamado isolamento galvânico aqui, não tem contato elétrico entre essas duas partes, ok? Existe sim uma transferência por indução eletromagnética aqui.
Então eu tenho circuitos isolados, isso é muito importante em alguns tipos de equipamentos, alguns tipos de circuitos que precisam isolar a rede elétrica do resto do circuito, por exemplo, ou uma parte do circuito da outra, e para isso utiliza-se os transformadores do tipo isolador, que ele não altera, ele é 1 para 1, né? Ele não altera o valor da tensão de entrada em relação à saída. Okay? Mas os mais utilizados, obviamente, vão ser esses dois aqui, sendo que o abaixador é o mais utilizado em circuitos de eletrônica, okay? Onde a gente precisa de trabalhar com tensões mais baixas. Uma característica importante é que o transformador só funciona com corrente alternada. Isso é fundamental você entender. Veja que pela lei de Faraday é preciso uma variação na corrente aqui na bobina do primário para que ele possa, através da variação do campo magnético, induzir a tensão na outra bobina. Se a minha tensão aqui não é alternada, ou seja, se ela não varia em ciclos, isso significa que não vai ter nenhuma variação na corrente. A corrente vai ser constante, ela vai dar um impulso e vai permanecer constante. Com isso, ela não vai ter condições de induzir nada do outro lado. Okay? Então, transformadores não funcionam com correntes contínuas, eles funcionam com correntes alternadas de diversas frequências. Quando usamos a rede elétrica, aqui para transformadores de rede elétrica, a frequência é 60 Hz, mas ela pode ser outra frequência diferente de 60 Hz para outras finalidades, a gente já vai comentar sobre isso. Ok? Então, basicamente, esse é o esquema básico do transformador e o funcionamento básico do transformador. Transformadores que nós utilizamos na rede elétrica, eles podem ser do tipo monofásicos ou trifásicos, eles podem ser de baixa tensão, de média ou de alta tensão, né? Sendo que o de baixa tensão ou extra baixa tensão, como chamam, são os menores que 50 volts. Média tensão, ele vai de 1 kV a 35 kV e acima disso é alta tensão. Então são aqueles transformadores gigantes que você vê pendurado num poste, por exemplo. Aquilo continua sendo um transformador. Transformadores podem ser a seco, ou seja, sem nenhum tipo de refrigeração, ou a óleo, refrigerado a óleo. Ok, já que eles dissipam calor. Ok, pessoal? Bom, na construção de um transformador, você deve utilizar alguns materiais, entre eles o núcleo propriamente dito, um carretel onde você vai enrolar as bobinas primárias e as bobinas secundárias, ok? E algum material de isolamento para ele, né? Verniz, papel, fita, para poder fazer o isolamento adequado. E tipicamente para 60 Hz a gente utiliza um núcleo de ferro silício. São essas placas aqui, ok? São placas de ferro silício e elas têm geralmente o formato de uma letra E complementando com o formato de uma letra I. E elas são colocadas dessa forma e depois alternando a posição e criando o núcleo que vai ficar exatamente aqui dentro. Ó. Aqui já é a base do núcleo de ferro silício, envolvendo o carretel e as suas bobinas primária e secundária. Alguns transformadores possuem as bobinas primárias com a fiação saindo por um lado e secundário saindo pelo outro. Alguns outros têm as saídas pelo mesmo lado. Nesse transformador grande aqui nós não temos nada do lado de cá, só o pedaço do carretel com enrolamento, mas as saídas são todas de um lado só. Okay? Tanto as do primário quanto as do secundário. Você pode ter mais de uma bobina no primário ou no secundário. Eu vou mostrar aqui a simbologia do transformador. Então, basicamente a simbologia é essa, vou mostrar também aí na imagem. Você tem um enrolamento, você tem um núcleo e você tem o outro enrolamento. Ok? Veja, aqui eu tenho um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Eu posso ter também mais de um enrolamento. Por exemplo, naqueles transformadores que você tem 110 ou 220, ou 127, 220 do lado do primário, você tem geralmente um enrolamento desse formato assim. Inclusive muda na simbologia, claro, né? Então o que acontece? Eu tenho na verdade dois enrolamentos, um que vai de 0 a 127 volts e o outro que estende até 220 volts. Se a minha rede é de 220, eu vou pegar esses dois fios aqui da ponta, da extremidade.
Se a minha rede é de 110, eu vou pegar esses dois fios, pegando só o primeiro enrolamento, ok? Você tem aqui o núcleo e a bobina secundária, que também pode ter um segundo enrolamento, fazendo aqueles transformadores que a gente chama, por exemplo, se for aqui de 24 volts esse enrolamento, 12 mais 12. Então você tem daqui a aqui você tem 12, e daqui para cá você tem mais 12. Esse aqui é o chamado 12 mais 12 volts. Esse tipo de secundário facilita na hora de colocar, por exemplo, um retificador de onda completa. Esse facilita aqui muito. Você consegue fazer uma retificação de onda completa com 2 diodos aqui, né? Esse elemento central aqui é conhecido como center tap. Center tap. Ok? E outra coisa, essa fonte também é bem interessante para fazer fontes simétricas, aquelas que são positivas e negativas, né, que geram tensões negativas e tensões positivas. Então tem algumas vantagens você ter esse tipo de secundário duplo em vez de ter o secundário simples, ok? Então, basicamente, eu posso ter mais, também posso ter outros enrolamentos aqui. Há transformadores enormes aí, na época dos dispositivos a válvula, por exemplo, nós tínhamos uma série de secundários ali, né, para alimentar filamento, para alimentar a tensão de placa de determinadas válvulas, para alimentar alguns outros circuitos. Então, às vezes, tínhamos 3, 4 secundários e 1 ou 2 primários, por exemplo, no caso de redes de 110 ou 220 volts. Okay? Então, varia muito essa construção aqui na quantidade de enrolamentos que você tem no seu transformador. Com relação ao núcleo, eu já comentei que a gente usa o ferro-silício para as frequências de 60 Hz, ok? E usamos também transformadores de alta frequência para fontes chaveadas com núcleos de ferrite. Isso porque você, nessa transferência aqui de potência de um circuito para o outro através de indução magnética, você tem perdas aqui. Você tem algumas perdas aqui no próprio núcleo, chamadas perdas por correntes parasitas ou correntes de Foucault, ok? E essas perdas vão diminuir o rendimento do seu transformador. E elas são muito dependentes da frequência que você utiliza na entrada. Tá? Esse é um tipo de perda, né? Depois eu comento na hora de falar sobre rendimento outras perdas que você tem no transformador. Para compensar isso, um transformador que tenha uma permeabilidade magnética melhor para altas frequências, ele opera com núcleos do tipo ferrite, que tem essa característica. Ele tem uma relutância menor, ou seja, a relutância seria o equivalente à resistência elétrica do ponto de vista magnético. Se você trabalhar com circuitos magnéticos, em vez de você comentar uma resistência elétrica, você fala sobre uma relutância magnética. Então essa relutância magnética no ferrite para altas frequências é muito menor do que no núcleo de ferro. Com isso, os transformadores têm um desempenho muito melhor com núcleos de ferrite. Então esse tipo de transformador usado em fontes chaveadas, né? Eu acho que vocês já devem ter visto aí esse tipo de transformador. Tem um outro aqui também, ó. Um outro transformador de fonte chaveada bem típico, ok? Esse aqui, se eu não me engano, é de uma fonte chaveada de PC. Tem vários secundários, ok? E tem o núcleo dele de ferrite, não é de ferro. Porque a fonte chaveada tipicamente trabalha com alta frequência, não trabalha com 60 Hz. Ok, pessoal? Bom, como eu comentei sobre rendimento, o rendimento de um transformador é dado pela potência de saída sobre a potência de entrada vezes 100%. Um bom transformador hoje ele pode ter 90% ou acima de 90% de rendimento. Isso é um valor bastante interessante. Significa que a perda vai ser relativamente pequena, né? A perda porque questões, pelo que a gente já comentou, né, das correntes parasitas ou correntes de Foucault. Ok? Foucault, corrente de Foucault ou por efeito Joule. Efeito Joule, que é a perda por dissipação térmica da fiação das bobinas, da própria bobina na passagem de corrente elétrica. Ele vai dissipar, vai ter uma perda por efeito Joule. Vai ter essa perda e a perda de correntes parasitas em função da característica magnética do núcleo, ok? Então, por essa questão e também por um outro fator chamado histerese, você vai ter perdas e que não vai deixar o teu transformador transferir 100% da potência.
ele não vai ter um rendimento 100%, a não ser, em teoria, sendo um transformador chamado ideal. Fora isso, na prática nós temos um rendimento que diferencia, não é igual a 100%, ele sempre é menor, entre 90% e 95% para bons transformadores, ok? Bom, considerando que seja um transformador do tipo ideal, a gente tem uma equação rápida aqui em relação às espiras, a quantidade de espiras e as tensões envolvidas, ok? Mas isso só é válido para um transformador ideal. Na prática a gente tem alguma diferença. A relação é a seguinte: se eu tenho V1 aqui na entrada, V2 na saída, e eu tenho NP como número de espiras do primário e NS como número de espiras do secundário, a relação vai ser V1 sobre V2 é igual a NP sobre NS, que é igual a uma constante A. Ok? Ou seja, a relação de espiras entre primário e secundário é igual à relação da tensão entre primário e secundário. Isso quer dizer que se eu tenho uma relação de espiras, por exemplo, de 10 vezes, ou seja, eu tenho aqui no primário eu tenho 100 espiras e no secundário eu tenho 10 espiras, uma relação de 1/10 das espiras do primário, a tensão de entrada e de saída vão se comportar da seguinte forma: a de saída vai ter 1/10 da tensão da de entrada, assim como o número de espiras. Então, se eu tenho 100 volts aqui, eu vou ter 10 volts na saída, justamente porque a minha relação é de 10, a minha relação constante aqui é de 10. Quando eu peguei o número de espiras do primário e dividi pelo secundário, né, aqui 100 dividido por 10, né, no caso primário sobre secundário, eu vou ter uma constante de 10. No caso aqui vai ser 1/10, né? Então a tensão do 1/10 em relação do secundário com o primário, né? A minha tensão de primário vai ser 10 vezes maior do que a do secundário. Então, se eu entro com o primário conhecido, eu sei que o secundário vai ser 1/10 desse valor. Tá? Isso é uma relação direta, para cálculos rápidos funciona, mas na prática você tem uma diferença por conta do rendimento, ok? Já que ele tem uma perda nessa relação, e a gente já vai ver aqui em fórmulas mais específicas no cálculo de um transformador real. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a primeira parte desse vídeo sobre transformadores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no like, inscrevam-se no canal e em breve teremos logo a segunda parte com os cálculos de um transformador real, ok? As fórmulas principais e o cálculo de enrolamento e número de espiras de um transformador real, ok? Muito obrigado, um grande abraço.